Olá, meus queridos alunos do nono ano. Vamos iniciar nossa nona aula de Geografia online, estudando em casa. Pegue o seu livro de Geografia e abra ele na página 71. Acompanhe comigo a leitura e a explicação do conteúdo. A Europa contemporânea. A configuração atual A configuração atual dos territórios dos países europeus permaneceu a mesma durante séculos? O que você sabe sobre a União Europeia? Formação territorial da Europa. Um dos pontos importantes que nós temos que lembrar é que a ideia de Europa como uma criação humana, pois não existe de fato uma verdadeira separação entre a Europa e a Ásia, uma separação física. Essa separação é motivada muito mais por critérios histórico-culturais do que por critérios físicos. É interessante a gente ver que esses critérios culturais são tão válidos como os físicos, mas é fundamental entender o processo de formação cultural, pois é ele que define as principais características dos povos que compõem a atual Europa. Leia comigo aí na página 71. Formação territorial da Europa. A Europa é formada por muitos povos e culturas diferentes. Ao longo da história, as grandes ondas de migração, as conquistas territoriais e a fusão dessas culturas foram fundamentais para a formação da grande diversidade cultural europeia. A primeira grande unidade política na Europa se deu com o Império Romano, que teve sua maior extensão no século II, ocupando não apenas regiões europeias, mas também o norte da África e parte do Oriente Médio. Durante a Idade Média, os povos asiáticos, como os mongóis, invadiram a Europa e, a partir do século VIII, os muçulmanos conquistaram a Península Ibérica, trazendo parte da cultura árabe e do norte da África para seus continentes. No século XV, foram os turcos otomanos que tomaram o Império Bizantino e conquistaram boa parte do sudeste europeu. Ao final desse século, o mapa do continente começou a ser redesenhado com o surgimento dos primeiros estados nacionais, chefiados por monarcas absolutistas, a exemplo dos portugueses, espanhóis e franceses. Aqui você vê o mapa da Europa antes da Primeira Guerra Mundial. Perceba o tamanho do Império Russo, onde estava a Noruega, os países que faziam parte aqui da Europa. Nos séculos seguintes, o crescimento do nacionalismo e do colonialismo levou a disputas territoriais que acirraram as tensões internacionais e conduziram o continente europeu a uma guerra no início do século XX, que foi a Primeira Guerra Mundial. Esse mapa mostra a configuração territorial da Europa antes do ano de 1914, que foi o início da Primeira Guerra. Alguns países foram muito alterados, como a Alemanha, você está vendo aqui o tamanho dela antes da guerra, como a Alemanha, enquanto outros deixaram de existir, como a Áustria e a Hungria. A Primeira Guerra Mundial reconfigurou as fronteiras europeias. Os impérios russo, alemão, austro-húngaro e otomano, por exemplo, foram destruídos. Nesse contexto, muitos países se tornaram independentes e outros conquistaram territórios. A Revolução Russa, que enfraqueceu o regime monárquico russo e conduziu os bolcheviques ao poder, originou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, em 1922. Página 72 ainda. O expansionismo alemão, que gerou agressivas anexações territoriais de países vizinhos, e as rivalidades político-econômicas conduziram a Europa à Segunda Guerra Mundial, que redesenhou novamente o mapa político desse continente, destruindo grande parte do território dos países europeus.
Esse conflito é sucedido pela Guerra Fria, momento de polarização ideológica e econômica entre os países. Depois da Segunda Guerra Mundial, também ocorreu o processo de descolonização da África, da Ásia e do Caribe, colocando fim à dominação política e econômica da Europa sobre o restante do mundo, além de provocar alterações territoriais ligadas à lógica da geopolítica de polarização do consumismo e do capitalismo, sob a liderança da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e dos Estados Unidos, respectivamente. Aí você vê o mapa Europa após a Segunda Guerra Mundial. Lembre que aquele território era menor, a Alemanha, olha o tamanho da Alemanha que ficou agora, os países que surgiram. Dei uma comparada. Países surgiram e outros desapareceram. Aqui você vê a União Soviética, essa parte aqui tarjada, países do leste europeu socialista em amarelo, os países do leste europeu, e os países ocidentais capitalistas. Aí houve a separação entre os capitalistas e os socialistas. A Alemanha viu seu território ser dividido entre as duas potências, originando a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Por volta de 1948, as repúblicas bálticas, a Polônia, a Hungria, a Tchecoslováquia, a Romênia, a Bulgária, a Iugoslávia e a Albânia se tornaram países comunistas, sob o domínio político e econômico da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS. Veja o mapa, como nós já vimos. Com o fim da Guerra Fria, na década de 90, a URSS se fragmentou em 15 repúblicas. Na Europa, as repúblicas bálticas foram as primeiras a retomar a soberania de seus antigos territórios. Além delas, Belarus, Ucrânia, Moldávia, Geórgia, Armênia e Azerbaijão tornaram-se repúblicas independentes. A Tchecoslováquia desmembrou-se em República Tcheca e República da Eslováquia. A Iugoslávia, de modo bastante tenso e conflituoso, fragmentou-se em 6 países: Bósnia, Herzegovina, Croácia, Eslovênia, Macedônia, Montenegro e Sérvia. Kosovo declarou independência em 2008, o que ainda não foi reconhecido. Na Europa Ocidental, após a queda do Muro de Berlim, a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental se reunificaram. O processo de reunificação do país gerou desafios para equilibrar o desenvolvimento socioeconômico e as condições de vida da população em cada porção do território alemão. Acompanhe comigo, página 73. O leste e o oeste europeu. Em sua fase final, o Império Romano foi dividido em 2: o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente, Império Bizantino. Essa divisão foi importante para que a formação social do leste e do oeste da Europa tivesse características bastante diferenciadas. Após a Segunda Guerra Mundial, as diferenças entre o leste e o oeste europeu se acentuaram ainda mais. Como você viu, muitos países do leste europeu passaram a fazer parte do bloco socialista, aliado à União Soviética, enquanto os países do oeste europeu integraram o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos. Com o fim da Guerra Fria, os países do leste europeu enfrentaram grave crise econômica, devido principalmente à transição de uma economia centralizada e controlada pelo Estado, que caracterizava os países socialistas, para uma economia de mercado. Além disso, passaram por um processo de fragmentação política e por muitas mudanças de fronteiras. Ao longo dos
Ao longo dos anos, foram marcantes o desemprego, as migrações. Continua bem aqui, viu, gente? É porque eu não cortei essa parte. Ao longo dos anos de 1990, foram marcantes o desemprego, as migrações e o aumento da pobreza nesses países. Por isso, eles apresentam economia mais frágil e menos desenvolvida, com parte significativa baseada na agricultura e em uma indústria pouco avançada. Portanto, são mais pobres do que os países do oeste europeu. A Rússia é o único país do leste europeu que apresenta economia mais forte e ainda exerce grande influência sobre alguns países dessa região. Mapa. Vamos analisar agora o mapa que divide a Europa em leste e oeste europeu. Política, divisão política e regional. Você vê aqui, em vermelho, a Europa Ocidental. Essa linha vermelha divide a Europa Ocidental e a Europa Oriental. Aí você vê os países que fazem parte: Dinamarca, Alemanha, Espanha, Portugal, a África não. Aqui Itália e os outros aqui, Belarus, Polônia, para a Europa Oriental. Vamos para a nossa atividade. Você irá reler as páginas 71 a 73 e responder as seguintes questões. Qual é a importância dos grandes fluxos migratórios ocorridos ao longo do tempo para a formação territorial e a diversidade cultural da Europa? Aí você vai descrever aquela parte histórica que foi lida. Aí você deixa aí mais ou menos umas 10 linhas ou mais. 2. Que fatores explicam as diferenças na formação social e econômica entre os países do leste e os do oeste europeu? 3. Descreva como a Europa conquistou sua atual formação territorial. Aqui você vai contar com suas palavras a história. Terminada a atividade, enviar a foto para o meu WhatsApp, copie as perguntas e as respostas, escreva toda a atividade com caneta preta, azul ou vermelha. Não esqueça que essas atividades garantirão o sucesso da sua aprendizagem e as suas notas. Conto com seu empenho. E neste momento eu finalizo mais um Estudando em Casa.